Olá meu amigo, olá minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal, o canal do Prof. Renato. Se você não me conhece, eu sou o Renato Brito Baruffi, advogado e professor, especificamente na área de Direito do Trabalho, e nós estamos aqui em uma série de vídeos analisando situações concretas de como você, advogado ou você, advogada, deve se portar em uma audiência trabalhista. A audiência trabalhista que os alunos têm e os advogados têm muito medo de fazer. Ai meu Deus, professor, não sei se eu erro, se eu acerto. Então eu resolvi aqui trazer vídeos mais compactos, mas nem tão compactos, de situações práticas. Então sempre eu vou colocar um caso lá no meu Instagram. Já aproveita e me segue, eu sou @oprofrenato lá no Instagram. Eu coloco situações práticas lá nos stories do meu Instagram e faço uma enquete. E depois eu venho aqui para trazer um vídeo com bastante conteúdo para vocês, explicando qual é a melhor postura a ser tomada por você, advogado, e você, advogada. Beleza? E aí, o nome do nosso quadro ficou O que fazer na audiência. Então, sempre vamos trazer aqui situações concretas do que você deve fazer em uma audiência trabalhista, ou então o que você não deve fazer, né? Bom, qual foi o caso aqui que nós iremos ver nesse vídeo de hoje? Pessoal, o caso é o seguinte: você está advogando para a reclamada, certo? Então aqui no primeiro story, você está advogando para a reclamada, o reclamante ele está pedindo pagamento do tempo suprimido do intervalo entre a jornada e dano moral por assédio moral. Beleza. A reclamada, você, no caso, seu cliente, juntou o cartão de ponto, certo? Que tem variação na entrada e saída, mas ele tem pré-anotação do intervalo entre a jornada, constando todos os dias a anotação das 11 às 12. Então tem variação no início, tem variação no fim, mas eu não tenho variação com relação à anotação do intervalo entre a jornada. Foi para a audiência trabalhista. Chegou lá na audiência trabalhista, o reclamante, no seu depoimento pessoal, confirmou, falou, não, eu nunca tive intervalo entre a jornada. Beleza. Foi para o preposto acertou, falou tudo certinho lá, né? Falou que o reclamante tinha sim intervalo e que o intervalo era sempre das 11 ao meio-dia. Beleza. O juiz então perguntou para o reclamante, doutor, o senhor tem testemunha? E o reclamante disse, não, excelência, eu não tenho testemunha. Perfeito. E aí, agora que vem o que você vai fazer? Passou então para você e perguntou, doutor ou doutora, você tem testemunha para ouvir por parte da reclamada? E aí eu coloquei aqui uma observação. Sua testemunha é meia boca. O que é testemunha meia boca? É aquela testemunha que às vezes ela dá uma escorregada, você conversou com ela antes, ela até sabe do que está acontecendo ali, ela sabe que o reclamante, por exemplo, tinha uma hora de intervalo, perdão, mas ela é uma testemunha que não fala muito bem, pode ser que ele escorregue. Isso é uma testemunha meia boca. E aí, vale a pena ouvir essa testemunha ou não vale a pena ouvir essa testemunha? Qual é a melhor postura a ser tomada pelo advogado ou pela advogada nesse caso em concreto? Bom, o que a gente precisa ter em mente aqui para entender qual é a melhor postura a ser tomada por você em um caso desse concreto? Você precisa entender o que é a chamada pré-assinalação ou pré-marcação do intervalo entre a jornada nos cartões de ponto. O que acontece aqui, gente? Por mais que nos cartões de ponto eu não tenha a variação de jornada e conste sempre das 11 às 12, a própria CLT, lá no artigo 74, parágrafo 2º, ela autoriza essa pré-assinalação. Então, se a CLT autorizou, o juiz do trabalho não vai poder considerar esse tipo de cartão de ponto, ou especificamente essa marcação das 11 ao meio-dia de forma uniforme, ele não vai poder considerar isso como inválido. Então, se você se deparar com cartões de ponto, tipo esse daqui, coloquei exemplo para vocês, tá? Aqui, Então eu tenho variação na entrada, 8,2, 7,59, 7,58, 8, 8,1. E variações na saída, 16,45, 48, 49, 43 e 44. Mas veja que eu não tenho variação aqui, do intervalo. O intervalo é sempre das 11 ao meio-dia. Então se você não souber essa matéria,
que é essa pré-assinalação, e o artigo 74, parágrafo 2º da CLT, você pode errar no momento da audiência. Então, gente, o que eu quero deixar claro aqui? Vou voltar a câmera para mim. Quando há pré-assinalação, o ônus de demonstrar que não houve o descanso no intervalo entre a jornada, ele passa a ser do reclamante. Então, quem tem que provar aqui que não descansou é o reclamante. E vamos lembrar aqui do caso em concreto que eu passei para vocês. Gente, o reclamante, né, eu não disse que ele juntou nenhum documento com a inicial, ou seja, ele estava dependendo da prova testemunhal. Nós, empresa, juntamos o cartão de ponto que é válido, que está pré-assinalado, que a lei autoriza essa pré-assinalação. Ainda que o reclamante tenha impugnado esse cartão de ponto, ele não trouxe testemunha para provar que esse cartão de ponto é falso. Então, gente, há necessidade de você ouvir testemunha nessa situação? Não há necessidade de você arriscar aí com o seu cliente e colocar uma testemunha. E essa testemunha, às vezes, escorregar e jogar por terra uma situação que estava praticamente ganha por parte da reclamada. E é muito comum que em casos como esse você até escute do juiz, dizendo: olha, doutor, o senhor tem certeza que você vai ouvir testemunha? Porque me parece que não há necessidade. Gente, tome cuidado quando o juiz der esses alertas para você, certo? Por quê? Pode ser que ele está te puxando a orelha ou falando: doutor, presta atenção que você não precisa fazer essa prova. Essa prova seria do reclamante. Perfeito? Cabe aqui só destacar, né, gente? É claro que se você tiver uma testemunha, às vezes a testemunha é muito boa, você confia muito nela, às vezes tem uma situação, e isso acontece bastante com o advogado de reclamada, que o empregador exige ouvir testemunha, ou que você não vai conseguir explicar para ele essa situação de ônus probatório. Se você tiver muita confiança nessa testemunha, você até pode ouvi-la, mas pode ser o que eu falei, que o juiz ainda te dê esse puxão de orelha. Olha, doutor, o senhor tem certeza? Por quê? Porque, como eu já provei aqui para vocês, não haveria necessidade de se ouvir testemunha nesse caso em concreto. Beleza? E aí, gostou da nossa análise de caso prático? Então, por favor, me siga aqui no YouTube, o meu canal, o canal do Prof. Renato. Me siga também lá no Instagram, para você ficar de olho nos stories assim que eu postar os casos práticos, para você votar lá na enquete. E se você ficou com alguma dúvida desse caso prático específico, pode colocar aqui para mim nos comentários e eu vou ter o prazer de responder a sua dúvida. Beleza? Eu te espero nos nossos próximos vídeos aqui no canal, ou então comentando lá nos meus posts do Instagram. Um abraço e até a próxima.